Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita
nos envolva plenamente. Que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, flor do rei das constelações, flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos seus amigos, para todos seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das constelações, flor do Rei das constelações, flor do Rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra,
sua doença extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos seus amigos, para todos seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos seus amigos, para todos seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas
que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bodhisattva Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos seus amigos, para todos seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento
para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces.
Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé. Que a luz bendita nos envolva plenamente. Que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a Sutra Sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé. Que a luz bendita nos envolva plenamente. Que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes,
proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, flor do rei das constelações, flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. E vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações, ó flor do Rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das constelações, flor do Rei das constelações, flor do Rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino.
Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. Vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento. Capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. Vamos pedir para todas as pessoas que estão no livro de preces que sejam beneficiados com essa cura. E que a sutra sagrada do Rei do Medicamento faça efeito para todas as pessoas que estão no livro de preces. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo auxilie a todos. Vamos ler a sutra sagrada do Rei do Medicamento.
capítulo 23, Antigos Relatos do Bosatsu, Rei do Medicamento. Sintamos fé, que a luz bendita nos envolva plenamente, que a luz verde nos envolva plenamente, nos libertando, nos curando e abrindo nossos caminhos. Ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações, ó flor do Rei das Constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, flor do Rei das Constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Cumpra-se por direito divino. Que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Rainha de todos os povos, abram nossos caminhos, nos fortaleçam e nos libertem de todo mal. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, que vive na Terra, para todos os seres do universo. Cumpra-se, 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 por direito divino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Propague a sutra sagrada do Rei do Medicamento para todos os seus amigos, para todos os seus parentes, para todos os grupos. Isso vai fazer com que nos libertemos e que nossa essência tenha domínio e siga esse caminho. Que assim seja. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, visualizá-lo verde, verde, luminoso. Sintamos a purificação do sangue, a renovação das células. Vamos pedir